Olá e bem-vindos. A nossa conversa de hoje parte de uma ideia que parece quase uma provocação, sabe? E se a chave para transformar uma comunidade inteira, para resolver problemas de saúde, de moradia, estivesse escondida dentro da escola do bairro? É uma pergunta muito poderosa. E o material que a gente analisou sugere que a resposta é sim. Ele nos desafia a olhar para as escolas não só como lugares para educar crianças, né? Mas como verdadeiros centros de poder comunitário, onde se constrói o que alguns chamam de capital social. Entendi. A nossa missão hoje é justamente essa, é desvendar a mecânica desse processo. Como é que uma coisa leva a outra? E o ponto de partida dessa história toda é uma imagem muito forte que as fontes trazem. A de escolas que eram descritas tipo há uns 20 anos como fortalezas. Exato. Fortalezas. Muros altos, portões fechados, um lugar onde os pais só deixavam os filhos e iam embora. Essa imagem, ela é muito impactante. Me faz pensar qual foi a primeira rachadura nesse muro? Por onde a mudança começou a entrar? É uma ótima pergunta, porque a mudança não foi assim do dia para a noite. E para entender a solução é interessante ver que a ideia em si não é exatamente nova. As fontes nos lembram do filósofo John Dewey. John Dewey? Isso. Já no início do século XX, ele defendia que as escolas deveriam ser o coração da comunidade. Instituições que sustentam não só a si mesmas, mas todo o bairro, né? Parece uma visão bem idealista, talvez. Uma ideia que se perdeu em algum lugar no caminho, com toda a burocracia, o tamanho que as escolas tomaram. Exatamente, ficou muito no campo da filosofia, sabe? Por muito tempo. O que o nosso material mostra é uma tentativa de resgatar essa visão do Dewey de uma forma muito prática, muito mão na massa. Ah, interessante. É pegar esse conceito de 100 anos atrás e aplicar nos desafios de hoje. E a gente não está falando de teoria, não. As fontes dão um estudo de caso bem concreto. Porque uma coisa é teoria, a visão do Dewey. Outra, bem diferente, é fazer isso acontecer no dia a dia. A gente tem algum exemplo de quem conseguiu tirar essa ideia do papel? Temos. E é um exemplo fascinante. As fontes nos levam para Chicago, para um bairro chamado Logan Square. Lá, uma organização comunitária, a Associação de Bairro de Logan Square, colocou essa ideia à prova. Certo. E a situação inicial era exatamente essa que você descreveu. Os próprios organizadores usavam a palavra fortalezas para falar das escolas. E eles mesmos usavam esse termo? Sim. Eram prédios enormes, mas totalmente desconectados da vida dos pais. É o clássico, deixe seu filho no portão e nós cuidamos do resto. É uma barreira e não uma ponte. Então, como eles começaram a demolir esses muros? Foi um processo, imagino. Foi um processo. E começou com uma iniciativa de nome simples, mas de um impacto profundo: o Programa de Mentoria Parental. Mentoria parental. A premissa era envolver os pais diretamente no dia a dia da escola, mães e pais voluntários. Eles se comprometiam a passar 2 horas por dia dentro da sala de aula. Espera aí, 2 horas? Por dia. Isso é um compromisso muito sério. É um compromisso enorme. E não era para organizar a festa junina, sabe? Era dentro da sala de aula, no centro da ação, trabalhando lado a lado com os professores. Uau! A fonte até enfatiza que eles estavam envolvidos no trabalho efetivo das escolas. Ajudavam na leitura, auxiliavam alunos com mais dificuldade, participavam do planejamento. Eles se tornaram parte da engrenagem. Certo. Isso, por si só, já seria uma mudança em tanto, né? Quebrar essa barreira casa-escola. Mas o verdadeiro pulo do gato estava no segundo componente do programa. Tinha mais coisa. Sim, e é aqui que a mágica acontece. Toda sexta-feira, esses pais mentores se reuniam, às vezes em grupos pequenos na escola, às vezes em encontros maiores com pais de todo o bairro. E imagino que não era só para tomar um café. De jeito nenhum. Eram sessões de desenvolvimento, treinamento de liderança. A fonte usa uma expressão ótima. O programa estava impregnado de abordagens de organização. Ah, agora sim as peças se encaixam. Então o objetivo final nunca foi só ter um par de mãos a mais para ajudar a professora. Exato. O voluntariado era, na verdade, um veículo para algo muito maior.
Era a formação de líderes. Precisamente, eles não estavam sendo treinados para serem apenas voluntários melhores, entende? Estavam sendo treinados para serem agentes de mudança. Aprendiam a falar em público, a entender o orçamento da escola, a navegar a burocracia do sistema, Sei. a identificar um problema, pesquisar soluções e organizar outras pessoas para agir. Entendi. O trabalho na sala de aula dava a eles a legitimidade, o conhecimento do terreno. Isso, e o treinamento de sexta-feira dava as ferramentas e a confiança para usar esse conhecimento. E isso me leva a pensar na escala. Porque uma ou duas pessoas fazendo isso é legal, é uma história bonita, mas para gerar uma transformação real... A escala foi fundamental. As fontes deixam muito claro que a gente não está falando de um punhado de pais super engajados. Certo. Ao longo dos anos, centenas e centenas de pais passaram por esse programa. Nossa, centenas. Pense no efeito cascata disso. Você não cria um líder isolado. Você cria uma rede, uma massa crítica de cidadãos que agora se conhecem, confiam uns nos outros e compartilham um conjunto de habilidades, né? E essa confiança mútua, essa rede, é aí que entra aquela ideia de capital social que você mencionou lá no começo, certo? Exatamente. O capital social, na prática, é isso. É a confiança, são as redes de relacionamento, as normas de cooperação que permitem que uma comunidade funcione e resolva seus problemas. Uhum. O que o programa de Logan Square fez foi construir esse capital de forma intencional. E uma vez que você tem esse capital, você pode investi-lo em outras áreas. A energia e a capacidade que foram cultivadas ali, dentro dos muros da escola, estavam prestes a transbordar. Ok. Então você tem essa rede de centenas de pais treinados, confiantes, que agora entendem como o sistema funciona por dentro. Mas essa energia toda podia ter se dissipado, certo? Muitas vezes o voluntariado acaba quando o projeto termina. O que fez com que, nesse caso, o movimento saísse da escola e fosse para a rua? A faísca foi a percepção de que os problemas das crianças não terminavam no portão da escola. A primeira iniciativa que nasceu disso foi um desdobramento natural, chamado Embaixadores da Alfabetização. Embaixadores da Alfabetização. Um grupo de pais que passou pelo programa de mentoria. Eles perceberam que muitas crianças chegavam na escola com uma defasagem de leitura. E em vez de só reclamar ou esperar que a escola resolvesse tudo sozinha, eles decidiram agir. Exato. Eles criaram um programa onde um pai mentor e um professor formavam uma dupla. Uma dupla. Juntos, eles visitavam as casas de outras famílias para conversar, fazer atividades de alfabetização com as crianças e com os pais. A ideia da dupla é genial. Não era só o professor, que é uma figura de autoridade, batendo na porta. Ter outro pai junto muda completamente a dinâmica. Muda tudo. A fonte destaca que o pai podia dizer: olha, eu sou pai que nem você. Eu também tive dificuldade com isso, vamos descobrir juntos como ajudar nossos filhos. Nossa, isso quebra qualquer resistência. Quebra, cria uma conexão de igual para igual. Mas, como você imaginou antes, não deve ter sido simples. Imagino que não. Deve ter havido resistência, não? Talvez de professores que não queriam um pai dando palpite no trabalho deles, ou de famílias que ficavam desconfiadas em receber essa visita. Sem dúvida, o material não detalha os obstáculos, mas sugere que a chave foi o relacionamento construído antes. Os professores já conheciam e confiavam naqueles pais mentores, porque trabalharam com eles lado a lado na sala de aula, sabe? Certo. A confiança já existia. Já existia. E o pai embaixador não era um estranho, era um vizinho, alguém da comunidade. A confiança, o tal do capital social, foi a moeda que tornou essas visitas possíveis. Era sobre construir pontes, não só entregar um serviço. Faz todo sentido. Eles começaram com a alfabetização, um tema diretamente ligado à escola. Mas a comunidade tinha outros problemas, imagino. Como foi essa expansão? A expansão veio porque a organização por trás de tudo, a associação de bairro, já tinha um foco comunitário mais amplo. E esses pais, agora líderes experientes, começaram a olhar ao redor e a conectar os pontos. Eles perceberam que uma criança não aprende bem se não tiver acesso a uma boa alimentação ou a cuidados de saúde. Deixa eu adivinhar. Eles não se limitaram a distribuir panfletos sobre a importância de comer vegetais, né? Você pegou o espírito da coisa.
Eles aplicaram exatamente a mesma metodologia. Criaram o programa Logan Square Saudável. Foram de porta em porta, não para dar sermão, mas para ouvir. Mapearam os problemas de saúde do bairro. Sei. A falta de clínicas, a dificuldade de acesso a especialistas, a ausência de espaços seguros para as crianças brincarem. E com esses dados em mãos, eles começaram a se organizar. Ou seja, eles passaram de lidar com o diretor da escola para lidar com o secretário de saúde da cidade. O nível do desafio aumentou. Aumentou drasticamente. Eles estavam mobilizando a comunidade para participar de audiências públicas, pressionando por mais investimentos, exigindo mudanças. Eram as mesmas habilidades de organização: ouvir, pesquisar, mobilizar, negociar, só que aplicadas a um campo de batalha muito maior. Da sala de aula para a saúde pública. É uma jornada em tanto. E as fontes indicam que eles foram ainda mais longe. Sim, e esse talvez seja o passo mais impressionante. Eles entraram na luta por moradia acessível. Logan Square, como muitos bairros, estava passando por um processo intenso de gentrificação. Ah, claro. O preço dos aluguéis estava explodindo e famílias que viviam lá há gerações estavam sendo expulsas. E aí estamos falando de enfrentar interesses econômicos poderosos. Incorporadoras, o mercado imobiliário. É uma briga de Davi contra Golias. Totalmente. É uma questão sistêmica, extremamente complexa, mas o ponto que a fonte ressalta é que esses pais que talvez anos antes se sentissem intimidados até para conversar com o professor do filho, agora estavam se organizando para lutar por políticas de habitação, estavam em audiências na prefeitura, negociando com políticos, propondo soluções. Se a gente conecta tudo isso, o que a gente vê é um percurso de empoderamento incrível. A escola serviu como um campo de treinamento, um ambiente seguro, familiar, onde eles puderam aprender, praticar, cometer erros e construir confiança. É a conexão perfeita. E essa confiança, essa capacidade, foi o que permitiu que eles enfrentassem desafios cada vez maiores. A escola foi a incubadora de liderança cívica, deu a eles um ponto de entrada acessível, a educação dos próprios filhos, algo com que todo pai se importa profundamente, né? Claro. E no processo de resolver esse problema imediato, a escola os equipou com as ferramentas para se tornarem protagonistas na transformação de toda a comunidade. É impressionante. Em uma única conversa, a gente percorreu um caminho que começa com escolas sendo vistas como fortalezas impenetráveis e termina com pais se tornando líderes na linha de frente de batalhas por alfabetização, saúde e moradia. É uma mudança radical de paradigma. E essa, eu acho, é a grande conclusão do material. Não se trata só de uma história sobre como melhorar escolas. É uma história sobre usar a transformação da escola como parte de um projeto muito mais amplo, mais ambicioso, de revitalização comunitária e democrática. Então a escola vira o catalisador. Exato. A faísca que acende um fogo muito maior. Então, o objetivo final não é só ter escolas com notas melhores, mas sim ter bairros mais fortes, comunidades mais resilientes e, no fim das contas, uma democracia mais vibrante, onde as pessoas sentem que têm voz e poder. Exatamente. A escola se torna o ponto de partida para os cidadãos redescobrirem sua própria agência, sua capacidade de moldar o ambiente em que vivem. É sobre revigorar a própria democracia, começando no lugar mais familiar e fundamental para muitas pessoas, a escola da esquina. A nossa análise de hoje nos mostrou um modelo poderoso. Um modelo onde capacitar pais dentro do ambiente escolar não apenas melhora a educação, mas gera líderes que fortalecem todo o tecido social da comunidade. É a passagem de ser um consumidor passivo de serviços públicos para se tornar um produtor ativo de bem-estar comunitário. Sim, o modelo de Logan Square transformou uma instituição que muitos viam como fechada e burocrática, em um centro vibrante de poder e ação cívica. O que naturalmente nos leva a uma última reflexão, né? Uma pergunta para levar conosco. Exato. Se esse modelo funcionou tão bem em uma instituição como a escola, isso nos leva a pensar que outras fortalezas nas nossas comunidades poderiam ser abertas se a gente aplicasse esse mesmo princípio.
O que aconteceria se os próprios cidadãos fossem treinados para liderar iniciativas de dentro para fora? Nos postos de saúde, nos centros comunitários? Talvez até na administração local. Exatamente. Onde mais essa faísca poderia ser acesa?